A noite parecia comum quando o milionário atravessou o corredor silencioso de sua mansão, mas algo no ar carregava um aviso que ele ainda não compreendia. Ao se aproximar da varanda, percebeu uma pequena figura encolhida no canto, como se estivesse tentando desaparecer na escuridão. O coração dele acelerou antes mesmo que entendesse por quê. A presença daquela garota, frágil e estranha, não deveria estar ali. Ainda assim, havia algo nela que prendia o olhar, algo que o impedia de chamar segurança ou recuar. Uma sensação incômoda de que aquela noite mudaria tudo, como se uma sombra fina estivesse prestes a se rasgar, revelando um segredo enterrado por tempo demais. A brisa fria tocava os cabelos da garota, enquanto ela segurava com força uma fotografia já desgastada. Não ergueu a cabeça nem reagiu à aproximação dele. Parecia perdida em um vazio só dela, como se estivesse revivendo algo que ninguém mais poderia suportar. O milionário, mesmo sem compreender, sentiu uma inquietação que não combinava com sua vida perfeita, construída a golpes de controle, planejamento e silêncio. Era como se a presença daquela desconhecida fosse uma falha em sua própria história, um ponto cego que ele havia ignorado por anos. Ao observar melhor, ele percebeu que a fotografia nas mãos dela tremia levemente. A pequena imagem, iluminada apenas pela fraca luz vinda da sala, revelava uma figura familiar demais para que fosse coincidência. Algo dentro dele se rompeu, antes mesmo de ter certeza do que via. A mente tentou negar, afastar a possibilidade absurda, mas o instinto foi mais rápido. Uma lembrança antiga, abafada por camadas de culpa, começou a emergir. E com ela veio o medo. Não um medo comum, mas aquele que acompanha pessoas que sabem, no fundo, que suas escolhas um dia cobrariam um preço. A garota respirava com dificuldade, como se estivesse reunindo coragem para explicar o inexplicável. A cada movimento dela, ele sentia o peso de algo que não compreendia, mas que já começava a reconhecer. A verdade parecia circular ao redor dos dois como um animal faminto, aguardando o momento exato para atacar. Os olhos dela finalmente se ergueram, e foi então que ele viu a marca. Uma marca que jamais deveria existir. Uma marca que ligava os dois de uma forma brutal e irrevogável. A foto caiu das mãos dela e deslizou pelo chão até parar diante dele. Quando a pegou, sentiu um impacto que quase tirou seu fôlego. A imagem mostrava uma criança sorridente ao lado de uma mulher que ele havia tentado esquecer, apagando da memória tudo que pudesse destruí-lo. Ele reconheceu o lugar, reconheceu o olhar e reconheceu o laço que jurou nunca admitir. Aquele sorriso pertencia a alguém que ele abandonou antes mesmo de permitir que nascesse uma história completa. E agora, anos depois, o passado retornava com a mesma força de uma tempestade que encontra o mar depois de muito tempo represada. A garota não precisava dizer nada. A simples existência dela já era a revelação. Ela carregava nos traços a sombra daquela mulher, mas também algo dele, algo que jamais poderia ser negado. O milionário sentiu o peso esmagador de todas as decisões que tomou, acreditando que o tempo as faria desaparecer. Mas o tempo não apaga aquilo que tem raízes profundas. Apenas espera o momento certo para expor o que foi escondido. Uma sensação amarga tomou conta dele, misturando arrependimento, medo e responsabilidade tardia. A garota o observava com uma expressão que misturava esperança e desespero, como se estivesse ali pela primeira e última vez. A fotografia nas mãos dele se tornou mais pesada que qualquer fortuna acumulada. Era a prova de que sua vida perfeita tinha sido construída sobre um vazio que agora criava rachaduras impossíveis de reparar. A revelação o atingiu por completo. Aquela garota não estava ali por acaso.
Ela era a verdade que ele evitou durante anos, a verdade pela qual alguém sofreu em silêncio, a verdade que agora exigia resposta. E naquele instante, ele entendeu que não poderia fugir. O passado havia finalmente encontrado o caminho de volta, e com ele vinha uma responsabilidade que jamais poderia ser ignorada novamente. A história dele, antes tão intocável, se quebrava diante dos olhos de quem assiste, revelando o que acontece quando escolhas egoístas constroem muros que um dia desabam. E para quem acompanha este vídeo, é nesse momento que a reflexão se torna inevitável. Às vezes, a vida cobra não pelo que fizemos, mas pelo que deixamos de fazer. Pessoas que deveriam ter sido acolhidas se tornam fantasmas que retornam exigindo explicações. Se você quer acompanhar mais histórias intensas como esta, aproveite para se inscrever agora no canal, porque isso ajuda a trazer novos vídeos e mantém você sempre por dentro das próximas narrativas. E deixe seu comentário dizendo o que sentiu ao descobrir a verdade escondida nesta história. Sua opinião faz toda a diferença e ajuda à construção de novas tramas emocionantes. No final, enquanto a noite avançava e o milionário segurava a fotografia como quem segura um destino que não escolheu, uma última pergunta se formava no silêncio que pairava sobre a varanda. Até onde vai o preço da verdade quando ela finalmente encontra quem tentou enterrá-la? Algumas revelações não vêm para destruir, vêm para lembrar que, por mais que tentemos fugir, sempre existe alguém esperando por um gesto que pode mudar tudo. E é nessa pequena fresta entre culpa e redenção que residem as histórias mais devastadoras e reais.